necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, que acontece todo segundo sábado do mês, às 20 horas, sempre na companhia de César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, e ex-presidente da USE São Paulo. Então, é um programa sobre a história do espiritismo, sobre memória,
o César Perry é um arquivo vivo do movimento espírita, não só de São Paulo, do movimento espírita do Brasil, quiçá do mundo. Tá? Na noite de hoje, a gente vai abordar aqui assuntos importantíssimos já. A aproximação da USE com FEESP, em determinada quadra da história do movimento espírita, como é que foi isso, como é que se deu, ou como é que não se deu. A gente vai ver também coisas importantíssimas aqui, como a questão do rustenguismo na FEB e o posicionamento da USE ante esse problema, e também uma proposta que aconteceu no movimento espírita da criação de uma confederação espírita brasileira, deixando completamente à margem a Federação Espírita Brasileira, né? Como é que foi isso, esses bastidores, né? Foi um momento difícil, um momento, né, de posicionamento, e César Perry, na época presidente da UGE, se posicionou, como veremos aqui. Ah, então, por tudo que eu falei aqui agora, né, o programa já é de uma importância e de um interesse a toda prova para vocês, para o movimento, né? Repensar o movimento espírita e também o centro espírita, né? Que foi fruto até de um seminário que vamos abordar aqui, Dimensão Cósmica do Centro Espírita. Então, pessoal, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de, junto com César Perry, extrairmos dos porões, dos subterrâneos do movimento espírita brasileiro fatos marcantes e faustos também muito importantes que devemos relembrar para a nossa caminhada ser melhor. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Então, sem mais delongas aqui, vou colocar na nossa tela César Perry de Carvalho para conversar conosco. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões. O programa não houve no mês passado porque precisei viajar com a família no carnaval, pedi permissão a seu César para a gente dar uma pausa só durante o carnaval. E estamos de volta aqui, dando seguimento à memória do seu César, né? A seu livro autobiográfico, com passagens importantes, e na noite de hoje, passagens muito significativas do movimento espírita de São Paulo e do Brasil. Seu César Perry, boa noite, meu amigo, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Estamos aí à disposição para mais esse bate-papo sobre o livro Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Seu César Perry, me permita uma curiosidade inicial. O senhor, essa semana, me enviou uma publicação sua, né? O senhor esteve no Centro Espírita União, em São Paulo, não é? Então, no mês de abril, tratando da temática Allan Kardec, Chico Xavier, as efemérides de abril, né, da doutrina e do Chico, e o senhor esteve com Dona Nena Galves, né? Como é que foi esse evento lá e esse contato com Dona Nena, seu César? Veja bem, a nossa amizade com a dona Nena Galves e com o seu marido, né, seu Francisco Galves, que desencarnou há 3 anos atrás, é uma amizade antiga, sólida, desde os tempos, né, em que nos conhecemos em atividades pessoais junto a Chico Xavier. E, anualmente, nós somos convidados há muitos anos para palestras públicas no Centro Espírita União, notadamente em abril e outubro. E foi isso que aconteceu no último dia 7 de abril, onde nós homenageamos, né, algumas efemérides espíritas assinaladas com obras e atividades de Kardec e o nascimento de Chico Xavier. Foi um evento assim muito oportuno e, como sempre, Dona Nena Galves estava muito bem, alegre e com boa conversa. O seu César Ferri, só mais uma curiosidade.
Dona Nena tem mais de 90 anos já, seu César Ferreira. Então é uma criatura impressionante. E eu soube por Dona Heloísa Pires que nessa idade ela dirige com pulso ainda o Centro Espírita União. É isso mesmo? Isso mesmo, ela tem 96 anos de idade, extremamente lúcida, com boa locomoção, inclusive, e ela está presente praticamente em quase todas as atividades do Centro Espírita União. Inclusive ontem, né, durante a nossa palestra, ela integrou a mesa e fez a prece de encerramento. Então fica um abraço para a Dona Nena Galdi, uma figura marcante do movimento espírita de São Paulo e do Brasil. Seu César, vamos agora para as suas memórias, já? No ano de 1992, aconteceu o 8º Congresso da UGI, que teve como tema central Dimensão Cósmica do Centro Espírita. Os anais desse congresso estimularam a repensar os centros espíritas. Queria saber do senhor, né? Uma temática dessa, Dimensão Cósmica do Centro Espírita, e que estímulo foi esse para repensar como os centros espíritas? E veja bem, essa questão é muito significativa. Então, esse 8º Congresso Estadual do Espiritismo, de abril de 1992, né, promovido pela USE, ele teve uma proposta inovadora. Deixou de ser aquele congresso de um conjunto, né, de várias palestras, de vários convidados para abordarem os mais diversos temas, e numa mistura de público-alvo, né? Ou é o público interessado em espiritismo, ou misturando com aquele que era dirigente. Não. Nesse congresso, foi centralizado como público-alvo os dirigentes e colaboradores do Centro Espírita. É isso que é importante. Então, foi montado um programa com temas relacionados com todas as atividades do Centro Espírita. E as pessoas, os inscritos, não houve quebra não de participação pelo fato de ter tido essa objetividade, né, em atendimento desse público-alvo. Houve uma participação excelente. E os temas todos relacionados com atividades dos centros espíritas. E mais um detalhe: os convidados expositores teriam que apresentar uma síntese, um resumo das suas palestras. Então, outro fato inovador: lá no Congresso, todos os congressistas receberam uma publicação do Congresso já com a síntese dos temas de todos os expositores. Então, isso foi muito significativo, receber esse caderno, e com páginas ainda para anotações. Então, foi um congresso efetivamente de trabalho, de reflexão, de análise sobre o Centro Movimento Espírita. E essa repercussão foi grande, porque após o congresso, nós, na diretoria da USE, definimos que em todas as regiões do estado de São Paulo, esse material que foi distribuído aos congressistas, ele seria trabalhado e divulgado em seminários pelo interior do estado. Então, houve uma, vamos assim dizer, um compartilhamento de todo aquele material, uma replicação de todas aquelas ideias e propostas, de forma que todo o estado de São Paulo teve conhecimento, alguns na participação direta nos dias do Congresso, outros na participação dos seminários que foram realizados em todas as regiões do estado de São Paulo. Então, foi um congresso que eu diria marcante, extremamente inovador. Seu César, o Herculano Pires, naquela obra, O Centro Espírita, não é? Quando ele faz aquele brado, né? Que ele diz: ah, se soubéssemos a importância do Centro Espírita, o significado e a função do Centro Espírita, hoje o movimento espírita seria o maior movimento cultural e espiritual da Terra, não é? Aí eu lhe pergunto, Herculano estava certo, seu César? Essa célula máter do movimento, a gente precisa cuidar dele? Sem dúvida.
O centro espírita é a base do movimento espírita. É no centro espírita que se concretizam as ações, as atividades espíritas. E a necessidade da integração, da interação entre todos os participantes. E não podemos esquecer de um detalhe: o principal objetivo do centro espírita é colaborar com a educação do espírito. É uma escola de alma, de encarnados e desencarnados. Esse é o grande papel do centro espírita, sempre foi, e que nós precisamos aprender a priorizar essas ações do centro espírita. Então, César, aí veja bem, esse seminário, não é? A dimensão cósmica do Centro Espírita, mas por essa época também a USE dinamizou a editora da USE, para a publicação de obras que priorizassem a atividade dos centros espíritas. Foi a época que a USE participou da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, com stand próprio, com stand em parceria com a FEB. Mas me diga uma coisa, havia uma necessidade, havia uma falta de publicações que relacionadas às atividades desse modelo, dessa base que é o centro espírita, faltava isso? Sem dúvida. Essa era a grande preocupação, inclusive, de diretoria anterior da USE, quando o Nessor Mazotti foi presidente da USE, que fez uma carta aos centros espíritas. Essa carta aos centros espíritas, que anos depois gerou, lá numa reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB, a primeira versão da orientação ao centro espírita. Então, essa foi uma proposta que nasceu na USE, de direcionamento e de atenção ao centro espírita. E é uma grande necessidade. Então, foi a época, inclusive, durante a nossa gestão, que nós dinamizamos a editora da USE, priorizando a publicação de obras com esse objetivo. Foram publicados mais de 30 livros e opúsculos pela editora USE, e sempre com o objetivo de valorizar temas diretamente relacionados com o centro espírita e o movimento espírita. Entre esses livros, veja, por exemplo, esse aqui do Ivan René Vanzolini, que era diretor da USE na época, Como Escrever Melhor e Obter Bons Resultados. O Wilson Garcia, que era diretor do jornal Dirigente Espírita, no período em que nós estávamos como presidente, ele fez um livro muito oportuno, O Centro Espírita e as Suas Histórias, com base em relatos, em depoimentos sobre funções do Centro Espírita. Nós editamos também um livro que estava esgotado na primeira edição, há muitos anos, de Emílio Manso Vieira, dirigente de sessões e práticas espíritas. Nós fizemos um seminário com Divaldo Pereira Franco, na sede da USE, e editamos um livro que reúne 2 entrevistas com Divaldo Pereira Franco, né? Diálogos com dirigentes e trabalhadores espíritas. Então, são alguns dos exemplos, né, de livros que foram editados naquele período, atendendo às necessidades do centro do movimento. Sem falar que bimestralmente era lançado o Jornal Dirigente Espírita, que foi criado com esse objetivo, de dar ênfase em orientações e apoio aos centros espíritas. Então, César, só uma perguntinha. O Ivan Franjolin, que o senhor mostrou o livro aí, é o mesmo que hoje faz esse trabalho do Censo Espírita? Sim. Ok, ok. Seu César PR, veja bem, houve esse congresso, seminários, e a editora da USE passou a publicar livros, né, que se originaram desses seminários. Né? Sim. E a partir daí, a livraria da USE ficou aberta na direção da rua e se tornou também distribuidora, não é? Então, esse cuidado de publicar coisas atinentes às atividades do Centro Espírita, e a USE permanece até hoje como distribuidora, como é que continua isso? Não necessariamente da mesma forma, porque houve muita mudança no mercado de livros espíritas, vamos assim dizer. Então, até o final dos anos 90, a editora
da USE estava em pleno funcionamento, com livraria aberta para a rua e atuando como distribuidora. Por volta do ano 2000, a situação das distribuidoras de livros espíritas já era muito complexa no Brasil, inclusive com a entrada de grupos não necessariamente vinculados ao movimento espírita, muita competitividade, e aí ela deixou de ter essa característica de distribuidor em geral. Ela atende como distribuidor especificamente agora centros ligados à USE que fazem pedido, mas não mais naquele sentido geral de distribuidora. E mantém até hoje uma bela livraria aberta ao público, né, com acesso à rua diariamente, em horário comercial. Pronto, seu César, então o senhor vai ser eleito para um mandato de 2 anos já, em 1992, e houve uma aproximação da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, com a FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Através do presidente Teodoro Lauzi Sacco. Né? Era uma reaproximação, não é, seu César? Agora me diga uma coisa, quais eram as diferenças entre a USE e a FESP? Se houve essa reaproximação, havia, por certo, diferenças, né? Que diferenças eram essas que existiam? Bruno, em primeiro lugar, nós fomos reeleitos em 1992, porque Eleito. desde 1990, no primeiro mandato, a gente já estava fazendo essa aproximação com a FESP. E tínhamos uma boa relação de amizade, inclusive de respeito, com o presidente da FESP, o Teodoro Lauzi Sacco. Participamos de eventos em conjunto, inclusive da Bienal Internacional do Livro, em conjunto. Foi um momento assim bastante salutar. E acontece que havia, sim, algumas diferenças e que se acentuaram com a repentina desencarnação do Teodoro. E, motivado por um problema cardíaco, ele repentinamente desencarnou em meados de 1995. E aí sucederam-se algumas diretorias da FESP que retornaram a uma proposta e uma visão anterior deles de movimento, primeiro, que a FESP é que deveria coordenar o movimento espírita de São Paulo, diferente daquela decisão que foi em congresso, né, criado pela FESP em 1947. A outra questão, algumas diferenças e posturas de ação doutrinária. Então, a USE, ela não é diretiva. A USE, ela orienta, ela propõe, ela sugere. Mas a FESP, naquela época, ela distribuía programas específicos para os centros, fazia algumas atividades nessa linha, né? E mantinha um vínculo, assim, eu diria, de muita vinculação, vamos assim dizer, do centro com a FESP, sem dar muitas margens à liberdade. E nessas condições também, a questão de cursos. Eles adotavam muitos cursos aí que, de certa forma, sofreram algumas influências místicas, esotéricas, de outras tendências espiritualistas, que não eram mais aqueles cursos adotados, em geral, nem pelo movimento espírita brasileiro e nem apoiados pela USE. Então, nós propunhamos, inclusive, a campanha comece pelo começo, a ênfase nas obras de Kardec. Então, foram essas diferenças que faziam alguma separação, algum distanciamento. Com o Teodoro, a gente estava superando tudo isso e buscando pontos em comum. Com a desencarnação dele, houve um momento bastante complexo aí de alguns anos, até que a FESP, mais recentemente, ela começou novamente a conviver melhor com a USE. Eu queria lhe fazer uma pergunta, seu César, que eu fiquei impressionado vendo as suas memórias. Veja bem, o desencarne do Teodoro foi repentino do coração, não foi, seu César? Ele partiu Sim. repentinamente, então quebrando essa reaproximação. Só que de forma brusca, né,
a FEESP desligou trabalhadores, né, como, por exemplo, Júlia Neso, Pedro Nakano. Esses dois eu entrevistei aqui no canal, pessoas maravilhosas, né? Então, e a USE, com grandeza naquele momento, né, incorporou aqueles trabalhadores, Dona Júlia, o Pedro Nakano. Chegou a esse ponto a coisa, foi, seu César? Sim, a Júlia Nezu era vice-presidente da FESP. O Pedro Nakano era um dos responsáveis, né, pela área de infância e juventude da FESP. E essas diretorias que se sucederam ao Teodoro começaram a fazer exigências com relação a eles, e de maneira que eles foram escanteados, né? E alguns convidados a se retirar da FESP. Não só eles, não. Algumas pessoas que ministravam cursos na sede da FESP. E nós trouxemos todo esse grupo para a USE. Então, a Júlia Nezu e o Pedro Nakano começaram a atuar na USE a nosso convite pessoal. E outros que começaram a ministrar cursos que anteriormente eram na FESP, nas dependências da USE. Então, foi um grupo, né, que se destacou de lá e que se integrou dentro da USE. Quem é a presidente da USE hoje é a Dona Júlia Neso, né, seu César? Sim, é um terceiro mandato dela como presidente da USE. Olha aí que coisa boa, né? E hoje o senhor falou, a FESP e a USE, né, trabalham em linhas convergentes. O ex-presidente foi Roberto Watanabe, né, que o senhor conheceu, foi amigo, mas o novo presidente eu não conheço. Mas me diga uma coisa, não há mais espaço para o que aconteceu naquele contexto, não, né? Agora tudo indica que Não. essa convergência permanecerá sempre, né? No geral, eu diria que houve uma melhora, né, nesse relacionamento, e tanto que hoje, há uns 2, 3 anos atrás, está se colocando em prática o chamado Grupo Espírita Paulista, que reúne trabalhadores, dirigentes trabalhadores da USE, da FESP, da Aliança Espírita Evangélica, e de outras instituições, e que, na verdade, eu diria que é uma repetição ao acordo de união que nós fizemos como presidente da USE ainda no ano 2000, e que garantiu a execução de algumas tarefas conjuntas nos primeiros anos de 2000, a partir de 2001. E agora esse grupo se reúne mensalmente. Um mês é presencial, outro mês é virtual, e mudando as sedes, em rodízio de sedes. Então, é uma nova atividade, uma nova experiência que está se fazendo de integração e de convergência, né, em torno de alguns pontos doutrinários e de ação espírita. Seu César, vai haver uma reforma, né, do estatuto. O novo estatuto, seu mandato passou a ter 3 anos, né? E, naquele momento, vai ser o cinquentenário da USE, vai surgir uma obra do grande, maravilhoso pesquisador espírita Eduardo Carvalho Monteiro, juntamente com Natalino Dolino, uma obra, USE 50 anos de unificação. Mas o César Perry estimulou um livro histórico, o livro do cinquentenário da USE, né? O senhor podia falar sobre essas duas obras, tanto a de Eduardo como esse livro histórico que aconteceu no 10º Congresso, né, de Espiritismo, foi lançado. O livro é esse aqui. USE, 50 anos de unificação, de autoria de Eduardo Carvalho Monteiro e Natalino Dolivo, com 300 e tantas páginas, baseada em consultas de documentos, entrevistas, depoimentos. Então, é um material riquíssimo que foi coletado pelo Eduardo Carvalho Monteiro, que era amigo nosso, e nós o colocamos na nossa gestão na USE como responsável pela criação do projeto de pró-memória da USE, que ele implementou, e o Natalino Dolivo, que também teve uma ação importante na elaboração desse livro. E esse livro foi lançado no ano de 1997, no Congresso da USE,
comemorando os seus 50 anos, né? Então, ele foi o primeiro grande registro, vamos assim dizer, depois daqueles anais, né, do primeiro Congresso Estadual do Espiritismo de 1947, quando foi fundada a USE. Esse livro a gente encontra ainda para comprar, seu César? Na USE, né? Pode pedir pela USE. Ok. E sendo que a USE lançou um outro, né, agora há pouco tempo atrás, alusivo aos 75 anos de funcionamento da USE. Também foi lançado num congresso, um material também muito rico. Quero agradecer a dona Júlia, que ela está me enviando sempre por causa do programa da gente, seu César, o dirigente espírita, né? De 3 em 3 Sim, meses eu estou recebendo, graças a Deus. Seu César, veja bem, vai acontecer os seminários realizados pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, com o apoio da UGE. Aí eu lhe pergunto, essa aproximação USE e FEB teve como fator importantíssimo, decisivo, a amizade que uniu Altivo Ferreira com Nestor Majotti. Como é que foi isso? sempre houve a participação da USE nos eventos do Conselho Federativo Nacional da FEB. Todas as gestões, né, da FEB, depois que foi criado o Conselho Federativo Nacional. No período em que Nestor estava como diretor, depois vice-presidente da FEB, e o Altivo Ferreira, vice-presidente da FEB, porque os dois são originários do estado de São Paulo. Então, houve um contato mais próximo com a nossa gestão. Coincidiu com o período que nós estávamos como presidente da USE. Então, foi isso o que aconteceu, porque nós já tínhamos vínculos de amizade com o Altivo e com o Nestor Mazotti, do interior do estado de São Paulo, desde a nossa juventude. Parece também, não é? Foi outro momento, mas isso foi importantíssimo. Do mesmo jeito, a sua amizade com Francisco Tias, né? Que aconteceu também, né? Sim, nós conhecemos Francisco Tise pessoalmente, em alguns eventos relacionados com o movimento espírita, depois a convite do Alexandre Sec, lá em Curitiba, e mantivemos muita correspondência. Nós colaboramos com alguns artigos no Reformador, e, em função disso, foi se estabelecendo uma amizade com ele, né? Pena que ele realmente desencarnou menos de um mês após a nossa primeira eleição como presidente da USE. Em 1997, o senhor era presidente da UGE e colaborou para a publicação de um manifesto em apoio ao Conselho Federativo Nacional da FEB. Veja bem, porque faziam críticas aos membros da diretoria da FEB, né, que eram influenciados pelas obras de Rustem. Então, o senhor colaborou para esse manifesto. Ele foi importante para isolar o Conselho Federativo Nacional dos dirigentes da FEB, né? E que foi o Manifesto às Sociedades Espíritas do Brasil. Então, como foi isso, seu César? E o senhor separasse as coisas aí, a direção da FEB do Conselho Federativo Nacional. Então, veja, é um fato que hoje praticamente é desconhecido da maioria das pessoas, mas está registrado, né, nos periódicos espíritas da época. Por volta do ano de 1994, 1995, surgiu uma liderança dirigente de um centro espírita na cidade de São José do Rio Preto. E ele começou a ter uma ação que, na nossa ótica, quando nós o conhecemos, nós achamos uma mescla, né, de expositor espírita e de pastor evangélico. E, na verdade, depois nós soubemos que essa era a origem dele mesmo. Mas ele começou a fazer uma proposta que aparentemente era muito atraente, muito simpática
aos espíritas e de realizar os encontros de trabalhadores e dirigentes espíritas, o INTRAD. E fez isso em São José do Rio Preto, em outras cidades do estado de São Paulo, mas um movimento absolutamente autônomo e particularizado na figura dele, né? Isso que a gente tem que deixar claro. Ele criou um jornal e, como ele dispunha de recursos, esse jornal circulava pelo Brasil inteiro e ele começou a querer desmerecer ou criar armadilha para dirigentes espíritas. Então, ele convidou, por exemplo, o presidente da FEB da época, Giovanni Borges, e fez uma entrevista assim bem maliciosamente direcionada para pegar no pé de Giovanni nas questões de Rustem. E, infelizmente, isso veio muito à tona, foi muito divulgado e não ficou bem para nenhum dos dois. Depois ele convidou outros dirigentes, inclusive ele nos convidou e nós fomos num evento dele, a convite dele, em São José do Rio Preto, era presidente da USE, participamos da entrevista, mas acontece que eu, orientado, né, por técnicas de resposta em entrevistas e também acho que intuído pela espiritualidade, eu não caí em nenhuma das armadilhas dele. Então, de mim, ele não conseguiu tirar nada. Mas acontece que o movimento começou a ferver em torno dele. E aí cresceu uma proposta que ele incentivava, embora ela já existisse, antiga, com várias lideranças pelo Brasil, para que se afastasse da Federação Espírita Brasileira e se criasse um movimento autônomo e talvez uma confederação. Então, havia um mal-estar muito grande no movimento espírita em geral naquela época. E foi quando eu, como presidente da USE, entrei em contato com os dirigentes da FEB e propus que nós deveríamos fazer um documento que definisse o que é o Conselho Federativo Nacional da FEB. E aí houve o sinal verde do presidente, Giovanni, do Nestor, do Altivo. Pessoalmente, nós conversamos por telefone com todos os dirigentes de federativas estaduais e fomos alinhavando uma minuta de um texto. Essa minuta foi levada ao Conselho Federativo Nacional e foi aprovada por unanimidade nos dias 7 a 9 de novembro de 1997. Era um manifesto que foi intitulado As Sociedades Espíritas do Brasil. Foi publicada no Reformador, edição de dezembro de 97, no Jornal Dirigente Espírita e vários órgãos, foi bastante divulgado. Nesse documento ficou claro o seguinte, definindo o que é o Conselho Federativo Nacional, que é diferente de diretoria executiva da FEB, e que o objetivo do Conselho Federativo Nacional é divulgar e agir em torno das obras de Allan Kardec. Essa ficou muito claro. Como propostas, inclusive, estimulava-se uma maior ação do Conselho Federativo Nacional da FEB. Isso foi tão significativo que, em função desse manifesto, é que o Conselho Federativo Nacional da FEB, por exemplo, no ano 2000, aprovou constituir uma comissão temporária para aperfeiçoar ideias, trabalhos de unificação com base naquela proposta antiga lá do Pacto Áureo. E foi aí que surgiram alguns desdobramentos. Essa comissão que foi formada, que nós participamos, a partir do ano 2000, comissão do Conselho Federativo Nacional, é que foi criado, por exemplo, um encarte do Reformador, que existe até hoje, o Brasil Espírita, com notícias, e foi criado um projeto de atividade de preparação de trabalhadores espíritas. Então, houve um início de uma renovação de ações e de propostas do Conselho Federativo Nacional a partir do ano 2000, em consequência desse manifesto de 1997 que foi gerado pela USE.
sobre esse momento aí, foi um momento delicado, né? Eu queria lhe fazer uma pergunta com relação ao hoje do movimento espírita. Esse mês de abril, Sr. César, de 2025, eu estou fazendo exatamente 40 anos de espiritismo, né? Eu comecei em 1985. E é uma obra já bem antiga, Sr. César. Eu acho que o senhor conhece essa obra, não é? Conscientização Espírita, de Gélio Lacerda. Não, não O conheço. senhor sabe quem é o Gélio Lacerda, né? Presidente da Federação Espírita do Espírito Santo. Teve início até. Sim, sim. Ele retrata esse momento da proposta da criação de uma confederação. Última pergunta. Quer dizer que hoje o movimento espírita venceu aquele grave momento. O senhor acha que está vacinado? Isso não prolifera mais uma proposta assim de uma confederação espírita? Não, não está vacinado totalmente, não. O que nós estamos falando sempre, escrevendo em artigos, principalmente no Dirigente Espírita, órgão da USE, e artigos na Revista Internacional do Espiritismo, temos falado em palestras que o movimento espírita está precisando de um repensar. Esse repensar do movimento espírita significa o seguinte: nós não podemos ficar dormindo em berço esplêndido, achando que está tudo certo, que não há problema nenhum, não. Nós temos que fazer uma análise do movimento espírita de nossos dias frente a intensas e profundas mudanças que aconteceram no mundo, no Brasil, e está envolvendo o movimento espírita, não é? A começar da facilidade de comunicação de ideias, de internet, a multiplicação de muitos livros. Vejam, as questões socioeconômicas que mudaram após a pandemia, e então nós estamos chegando no momento em que nós entendemos que as instituições federativas voltadas ao trabalho de união do movimento espírita teriam que fazer uma profunda reflexão e análise de todo esse estado de coisas que nós estamos vivendo para nos adequar melhor às necessidades lá do centro espírita, da base. E o Brasil é um país de enorme diversidade. E é isso que tem que ser pensado. Que resposta do César Perry, né? Um alerta, né? Orar e vigiar, né, seu César Perry? Né? Sim. Então, permanecer de atalaia sempre, né? Então, é o caminho da segurança, não é? Seu César Perry, chegamos ao fim. O senhor podia fazer a prece final? Podemos, sim, com todo o prazer. Vamos, então, agora agradecer a espiritualidade, as benesses que têm sido concedidas em nossas vidas, para estarmos cultivando ideias vinculadas à mensagem de Jesus, à luz do Espiritismo. E pedimos ao Mestre, aos espíritos orientadores de todos esses grupos a que estamos vinculados, ao grupo base aí da Casa dos Humildes, de Recife, de todos nós, nas nossas cidades de origem, os nossos núcleos domésticos, familiares, peçamos que haja sempre paz, saúde, equilíbrio e serenidade. Em nome de Jesus e dos amigos espirituais, encerramos esse nosso encontro. Bem, meus queridos amigos e irmãos, encerramos mais um Memória e Reflexão para o mês de maio. A gente ainda vai ter um programa aqui, seu César, antes da sua vinda ao Recife. Tá? Então vamos falar sobre essa vinda. Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, espírito lindo que habita o plano espiritual. César Perry vai estar aqui nos dias 16, 17 e 18. Vai fazer um estudo na Casa dos Humildes, no dia 16, numa sexta, uma palestra numa casa irmã, em Campo Grande, o Caminhando para Jesus, e a reunião solene dos 60 anos da Casa dos Humildes. Já? Então,
a gente vai enjoar de César Perry, né, seu César Perry? A gente vai ter dose tripla. Não enjoa, não. Coisa boa não enjoa. Bom, até lá. Tudo de bom.